Muito bem, hoje iremos aprender sobre o uso de scripts com banco de dados. Eu escolhi para essa tarefa o banco de dados Firebird, um banco de dados bastante popular. Muito bem, o que é um script? Todos os bancos de dados, incluindo o Firebird SQL, né? Banco de dados relacionais, eu digo, né? Como o SQL Server, o Oracle, o Postgre, MySQL, MariaDB, todos eles fazem uso de scripts ou permitem que sejam executados scripts. O que são esses scripts então? Scripts são praticamente um arquivo texto com uma sucessão de comandos compatíveis com o seu banco de dados. Então você vai colocar na primeira linha de um script, né, o que você pretende fazer. Então normalmente é um comando conectar ao banco de dados. Aí depois segunda linha, verificar se existe tabela tal. Terceira linha, se não existe a tabela tal, então execute este comando. E o comando vai criar a tabela tal, né? A próxima linha, criar índice para a tabela tal. Próxima linha, criar primeira key da tabela X. Bom, e assim vai, sucessivamente. Então, a primeira linha até a última linha é uma sucessão ordenada de comandos em SQL. Se você conhece bem o Windows, é similar aos batch files. São comandos de CMD jogados dentro de um arquivo texto executados numa ordem. Você vem do ambiente Linux, é um arquivo bash, uma sequência de comandos, né, executados na mesma ordem. A diferença no uso de script é que não é exatamente uma linguagem de programação. Ela não é muito rica para você programar coisa com elas. Basicamente, o que ele executa é uma coleção de comandos que são reconhecidos e funcionam para o básico para você poder lidar com o banco de dados. Então, agora aqui, os bancos de dados se diferenciam, né? Então, o Firebird tem alguns comandos, o Oracle tem outros comandos, o SQL Server tem outros comandos, e assim sucessivamente. Alguns são muito ricos, né? O SQL Server, por exemplo, né? Ele tem os seus scripts praticamente gerando qualquer coisa. É um código de programação. O Firebird, ele é uma mistura, e você vai entender depois. Ele pode executar scripts e execute blocks no mesmo arquivo. Então você pode ter código de programação PSQL junto com comandos de script, né? Isso é interessante. O SQL Server, por exemplo, ele tem isso também, você vai notar. Por isso que ele existe um comandinho chamado Go, né, para diferenciar um bloco entre um bloco e outro, né? Então a gente vai aprender tudo isso na sucessão dos vídeos, tá bom? Então agora você já sabe o que são scripts de banco de dados. E olha que eu vou falar agora uma coisa importante. Se você aprender aqui para Firebird, também servirá para outros bancos de dados, porque o princípio é o mesmo. Ninguém inventa de novo algo. A única coisa que vai diferenciar de um banco de dados para outro são os comandos aceitos em cada script, mas o restante, a estrutura deles, são muito similares entre si, tá bom? Então vamos para o próximo vídeo para entender como funcionam os scripts.